Gostaria de saber por que o Papa Francisco defende o Lula sabendo que ele é comunista. Bom, é uma pergunta espinhosa da gente tratar, mas é uma pergunta que deve ser tratada, uma questão que deve ser tratada. Eu vou tratar em poucas palavras e, se vocês tiverem interesse, no outro vídeo eu explico melhor. Porque a gente vai entender isso se a gente for lá para o final do século XIX, certo? Pelo menos, e estuda como que foi a infiltração das ideias socialistas dentro dos meios católicos. No fundo, começou com o seguinte: existia o que era chamado catolicismo social. A Revolução Industrial estava em alta e a condição dos trabalhadores era, de fato, desumana. E a igreja começou a fundar obras de caridade, congregações religiosas, para ajudar esses operários que saíam das suas regiões de origem, da roça ou do interior, etc., iam para as cidades grandes, iam para as fábricas e muitas vezes começavam a perder a fé. E ficavam ali presas fáceis da propaganda comunista. Bom, agora, o catolicismo, a doutrina social da igreja foi muito bem explicada naquela época, sobretudo pelas encíclicas sociais de Leão XIII e depois de São Pio X, de Pio XI, de Pio XII, etc. Bom, o que acontece? Muitos católicos que cuidavam e tratavam dos problemas sociais dos trabalhadores, dos operários sobretudo, das fábricas, alguns deles começaram, não é, a entrar em contato com gente que queria transformar um catolicismo chamado a questão social, né, transformar a questão social num problema de subversão, de luta de classes. Ao invés de resolver um problema, era usar o problema para propor uma solução ainda pior, que era a solução comunista, a Revolução Comunista. E muitos católicos se deixaram influenciar por esse estado de espírito e começaram a cuidar cada vez mais do lado social, esquecer o lado espiritual e caminhar para um lado completamente errado, que era o chamado socialismo. Né? Bom, isso eu estou dizendo, mas nós precisaríamos de um vídeo só para tratar disso. Se quiserem, né, por favor, coloquem nos comentários se gostariam de que um dia a gente tratasse com mais detalhes sobre isso. O fato é que essa infiltração das ideias comunistas nos meios católicos foi se fazendo cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. E no Brasil, né, sobretudo ali entre a década de 30 e 40, essa infiltração foi a todo vapor. Aliás, foi denunciada em 1943 pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira, no livro chamado Em Defesa da Ação Católica, em que ele denunciava esses erros no seio do catolicismo brasileiro, mas que também estava no mundo inteiro. Bom, o fato é o seguinte, é que o Lula, ele é um produto da chamada esquerda católica, ou seja, desses com certeza de esquerda e duvidosamente católico, mas enfim, mas desses que essa infiltração do comunismo dentro da igreja. Se a gente for ler a história da época dos metalúrgicos, do ABC e tudo mais, eu li inclusive a biografia do próprio Lula dessa época, que saiu acho, no ano passado, mostrando como é o papel desses chamados católicos socialistas para promover a figura do Lula. Quem que promoveu o Lula? Foi Dom Cláudio Umes, então bispo de Santo André, foi o Frei Beto e todos os seus companheiros. Quem que conseguiu dinheiro para catapultar o movimento, as comunidades eclesiais de base e futuramente o MST e tudo mais? Muito foi dinheiro da Caritas, foi dinheiro da esquerda católica alemã, que era muito rica, ainda é. Então, essa infiltração foi uma coisa de décadas que o Lula é apenas uma pontinha do iceberg. Agora, essa infiltração que se fez nos meios políticos e eclesiásticos no Brasil, se fez também na Argentina, se fez praticamente no mundo inteiro, em vários setores da Santa Igreja.
Por quê? Porque o demônio, um falsificador de moeda, ele vai falsificar moeda de 1 centavo? Não vai. Ele vai falsificar nota de 200. Por quê? Porque não compensa ele falsificar o que já é errado. Ele tem que falsificar a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E ele acha que vai conseguir fazer isso. A infiltração chegou a tamanhos inimagináveis. Mas nós temos a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso significa, quando nosso Senhor diz as portas do inferno não prevalecerão, significa que vão tentar. Né? De um ponto de vista, se eu for uma análise dessa frase de nosso Senhor, a lógica é, eles vão tentar arrombar as portas da igreja e destruir a igreja, mas não prevalecerão. Isso é o que está dito na frase. Mas, portanto, vão tentar. E a infiltração dessas ideias nos mais altos cargos da hierarquia é o que eu falei no começo. É a paixão da Santa Igreja que nós vivemos. Agora, isso vai acabar. Nosso Senhor vai vencer isso porque Ele prometeu e porque coisas desse gênero, não tão ruins como hoje, mas no passado já aconteceram. Houve papas muito ruins que deram mau exemplo. Mas sempre houve quem os denunciasse, quem os tentasse corrigir, e no final das contas sempre a verdade prevaleceu. O importante é não deixar a barca de Pedro, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Nós devemos resistir respeitosamente até as autoridades eclesiásticas que queiram me fazer acreditar numa coisa que não é o que ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo disse, se um anjo descesse do céu e me ensinasse outro evangelho, que o anjo fosse anátema. Porque essa é a verdade ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Portanto, o que está a dizer aqui? Gostaria de saber por que o Papa Francisco defende o Lula. Porque o Papa Francisco vem exatamente, já como padre, como bispo, como cardeal de Buenos Aires, vem justamente dessa mesma corrente da teologia da libertação, no caso da Argentina ali do Papa Francisco, a teologia do povo, que é essa infiltração das ideias socialistas dentro dos meios católicos. E, portanto, nada de mais lógico, infelizmente, né? É coerente, nada de mais coerente que essas duas figuras acabem, a excelsa figura do sumo pontífice e essa figura aí, que é o Lula, acabem se entrando em algum acordo. Porque eles vêm justamente dessa mesma corrente de infiltração da socialista nos meios católicos. Ah, você está dizendo que o Papa é comunista? Não estou dizendo isso. Ele, infelizmente, alguns dias atrás, acabou declarando algo nesse sentido. Eu estou dizendo que não é de espantar vendo e analisando a história. O que eu tenho certeza é que isso não vai prevalecer. Porque é errado, porque o socialismo é contrário à doutrina católica. Veja, por exemplo, as encíclicas do Papa Pio XI. O termo católico e o termo socialista são termos completamente contraditórios. Veja a encíclica 40º Ano, por exemplo, do Papa Pio XI. Veja a encíclica Quanta Cura do Papa Pio IX e toda a doutrina e toda a tradição da Igreja.